Boa noite. Buonasera, boa noite. Grazie. Parlo in italiano. Grazie. Falo em italiano. Muito obrigado por essa bela apresentação. Muito obrigado à revista Cenáculo por este convite. Obrigado particularmente ao Saúl e ao Pedro pela simpática guia que me fizeram nos caminhos de Braga, uma belíssima cidade. Apresentarei nesta intervenção 3 pontos. Primeiro, um diagnóstico e segundo, bíblico. O terceiro ponto, procurarei fazer uma síntese destes primeiros 2 pontos, abrindo talvez um percurso relacionado com o fim com os sinais dos tempos. Portanto, a primeira parte é mais diagnóstica e começo. O primeiro título, a tendência maníaco-depressiva do nosso tempo. A história da teologia, sobretudo contemporânea, mas não somente contemporânea, é atravessada, a meu ver, por uma espécie de lógica bipolar. Scusate, perso il testo. Si possono individuare nel realismo metafisico e nel cosiddetto relativismo. E no chamado relativismo pós-moderno. Bem, achei. Ambas podem ser consideradas como posições extremas que dramatizam a questão da verdade. Uma, o realismo metafísico, afirmando-a em sentido muito substancialista, muito direto. E a outra, o relativismo pós-moderno, negando-a ou adiando o seu sentido para um processo sem fim. Por um lado, parece dominar um síndrome maníaco, marcado por um objetivismo, dedutivismo e também autoritarismo, que tende a fazer esquecer as instâncias do desejo, da história pessoal, da biografia, da pluralidade das histórias, em nome de uma verdade universal e objetiva, precisamente. Portanto, por um lado, uma tendência maníaca e, do outro lado, uma tendência depressiva que se despede, que desiste de todo o absoluto ou instância transcendente em nome de uma contingência muito radical, que se encontra como que lançada numa história de que não consegue decifrar o sentido. Portanto, por um lado, a afirmação direta, também autoritária da verdade, e, por outro lado, uma tendência resignada, melancólica, face à procura do sentido. Num plano menos filosófico e mais psicossocial, ou mais sociocultural, esta síndrome maníaco-depressiva pode despistar-se, a meu ver, em 2 posições, em 2 fenómenos, para mim, muito evidentes, dentro do debate cultural público, sobretudo das sociedades ocidentais. Por um lado, a nossa sociedade está marcada por uma tendência que eu definiria cínico-séptica, caracterizada por uma resignação iluminada, um espírito muito iluminista, cínico, mas também irónico. Irónico face às utopias, às revoluções, para a fé e face aos apegos passionais. Em todos os apegos ao absoluto e todos o desejo de sentido. Portanto, um grande cinismo para com o desejo de sentido. Lembro-lhes agora um filósofo já muito clássico, Friedrich Nietzsche, que inventou uma figura para mim muito interessante, a figura do último homem. Uma criatura sem grandes ideais, como que apática, sem grandes paixões, sem grandes compromissos, incapaz de sonhar, um pouco cansado da vida, que não corre riscos
e procura só a sua comodidade, a segurança e como que uma espécie de tolerância entre os homens. E cito Nietzsche. Um pouco de veneno de vez em quando, porque isso faz-nos ter sonhos agradáveis. E muito veneno, no fim, para um agradável morrer. Fim de citação. Na nossa constelação muito pragmática e substancialmente racionalística, também muito anti-estática, pouco apaixonada, o desidério, entendido em sentido forte, é bloqueado, é domesticado numa espécie de renúncia consciente e muito realista à vida. Cito de novo Nietzsche. Capricho para o dia, capricho para a noite, sem pôr em causa a saúde. Nós inventamos a felicidade. Dizem os últimos homens e piscam o olho. Isto diz Nietzsche. Talvez é este um efeito do espírito pós-capitalista, em que predomina uma espécie de saber positivista cientista, sem grandes impulsos morais. Eu definiria isso um nominalismo depressivo, cínico-séptico, que pode ser considerado, sempre na linguagem de Nietzsche, uma espécie de niquilismo passivo, contradistinto do niquilismo ativo, que eu vejo dominante no segundo fenómeno, que é um sinal dos tempos hoje, que é, quanto a mim, exemplar hoje. O segundo fenómeno, portanto, por um lado, a resignação e o cinismo, do outro lado, pode constatar-se empiricamente uma nova e gritante vitalidade das comunidades e convicções religiosas, particularmente daquelas mais conservadoras e ortodoxas. Nas sociedades do presente e do seu papel público e político. O revivalismo espiritual contemporâneo, que a investigação sociológica descreve de maneira muito precisa, é acompanhada por uma afirmação muito direta, muito reivindicativa, eu definiria maníaca, da própria tradição. Que se encontra ameaçada pelo outro. O outro do ponto de vista religioso e o outro do ponto de vista secular. Portanto, o chamado retorno ou regresso do religioso, sobretudo nos movimentos populistas, da direita neotradicionalista e conservadora, que é muitas vezes conectada a uma espécie de teatralização da fé, não imune à sua exposição político-ideológica. A experiência religiosa revela-se obcecada pela questão da identidade e dos valores. Estou-me a lembrar de um belíssimo livro, Culture Wars, Guerras Culturais, de Olivier Roy, que descreve de uma maneira muito bela o cristianismo europeu, ou melhor, as tendências do cristianismo europeu, marcado por uma exigência de uma verdade a dizer, a proclamar-se, sem lacunas, sem sombras, sem dúvidas, que, porém, acaba dissociada da questão da fé. Uma religiosidade sem fé. O que é que eu quero dizer? Os marcadores religiosos, aquele que Paulo nas suas cartas criticou, identity markers, marcadores identitários, produzem uma progressiva amputação da esfera do espírito. Pelo que, para nos exprimirmos com Hegel, fica o osso, os símbolos concretos da religião, sem o espírito. Por isso, este é o meu diagnóstico, ocorreu uma espécie de desespiritualização do religioso, dentro do qual a defesa da religião se torna, no fundo, a máscara de uma defesa de um povo imaginário que sacraliza a língua materna, mas com o preço de uma perda espiritual do espírito da tradição.
Porquê? Porque emerge, é outro sinal dos tempos, uma pulsão securitária do humano. Uma pulsão fundamental, natural, que tem em vista pôr a nossa existência numa condição de segurança, a defender os sujeitos do caráter perturbador da vida. A religião torna-se então uma máscara, uma defesa face à ambiguidade e à ambivalência, com o risco da liberdade. É o paradoxo de uma vida que se defende da vida, da sua dinâmica transgressiva, espiritual, aberta à novidade e ao risco. E estas formas securitárias do religioso, que a sociologia define como gestão da contingência, são como um ecrã protetor face à sociedade da aceleração, da prestação, da optimização, que preparam ao drama da existência. Uso aqui um termo de psicanálise, é um triunfo da religião entendido como culto nevrótico da presença e da fixação sobre o objeto, um Dio que nos protege do drama de viver. E trata-se de uma forma de crença de um estatuto imaginário que pretende fazer existir o outro, Deus, como projeção, como espelho para a proteção dos próprios medos e da própria identidade. Um poeta que aprecio muito, William Butler Yeats, da Segunda Vinda, Second Comer, uma poesia belíssima, de 1919, portanto, não é propriamente um contemporâneo, mas parece que escreve sobre esta oscilação bipolar das nossas sociedades, dividida entre cidadãos anémicos e cínicos e crentes um pouco fanáticos. E diz: The best lack all conviction, while the worst are full of passionate intensity. Os melhores faltam, aos melhores falta toda e qualquer convicção, enquanto os piores estão cheios de intensidade passional. Nesta polarização entre falta de paixão em contraste com paixão de algum modo fanática, há um elemento em comum, que é o elemento do meu diagnóstico, o elemento comum entre o fundamentalismo e este cinismo ao qual falta paixão, o elemento em comum é a falta de fé. Ambos estão marcados pela mesma incapacidade de escutar e acolher a necessidade de crer, que é algo de absolutamente presente e vivo e verdadeiro do nosso tempo. E Kristeva fala da incrível necessidade de crer, que não é preciso abandonar-nos nem ao fanatismo, nem à religiosidade sectária e identitária, mas tampouco ao desencanto iluminista, ao niquilismo que eu chamo depressivo. Há uma necessidade de crer a que é preciso dar ouvidos e que de algum modo deve superar quer o cepticismo melancólico, quer esta paixão fanática e de algum modo maníaca que caracteriza muitas experiências religiosas do nosso tempo. Esta apresentação pretende mover-se, é a minha tentativa, dentro destes dois extremos. Procuro uma terceira via entre a afirmação direta e imediata do religioso e a negação iluminista, irónica, cínica, face ao valor da transcendência. Portanto, entre realismo e relativismo, entre objetivismo e subjetivismo, entre teísmo e ateísmo, entre mania e depressão.
E procuro abrir um percurso entrando num diálogo crítico com o discurso psicanalítico. É este o meu ponto de partida. Um pequeno diagnóstico através destes dois elementos de fundo, desta lógica bipolar, e procuro interpretar esta lógica bipolar através das categorias da psicanálise. Isto implica um estilo teológico, para usar a forma de Theobald, que não deseja puxar para trás, não voltar para trás face ao espírito da modernidade. Esta é também a intenção da presença da psicanálise, portanto, uma instância crítica face ao religioso coletivo, mas quer assumir o aspecto emancipativo, os aspectos antipatriarcais, antifeticistas, anti-autoritários e antidogmáticos desse movimento pós-moderno. Parte, portanto, desta perspectiva que definiria diretamente como uma perspectiva post-metafísica. Ao mesmo tempo, gostaria de propor uma perspectiva teológica prescindindo de toda e qualquer pretensão totalizante da verdade, portanto, pós-metafísica, que proteja, que guarde a íntima consciência que no nosso tempo este tempo gerado pela modernidade ou pela pós-modernidade esteja a faltar qualquer coisa. É um título de um livro de Jürgen Habermas, que eu aprecio muito. Um título muito belo. Digo em alemão, depois traduzo. É uma perspectiva que parte deste ponto. Entro numa perspectiva pós-metafísica, conservar esta consciência de qualquer coisa que falta. Desta falta, deste sentimento de falta, de carência, a meu ver, um sinal dos tempos. E é daí que é preciso partir de novo. Não porque este sentido de falta deva ser imediatamente preenchido de maneira maníaca. Falta-nos alguma coisa, pois devemos satisfazê-la. Temos que encontrar a fórmula, encontrar o objeto, encontrar a verdade que preencha esta falta. Mas nem tão pouco deve ser melancolicamente sofrida esta falta. A pergunta que eu ponho é como viver criativamente este sentido de falta, algo que nos falta, esta necessidade de crer, sem que isso nos arraste nem para a melancolia, nem para o desejo de satisfação imediata. Como viver esta falta para a tornar geradora de desejo? É isto que tento fazer agora. Segundo ponto. Para dizer o valor e a importância deste sentido de falta, parto de um texto bíblico muito central, muito conhecido e fundamental, que é a revelação do nome de Deus no livro do Êxodo, no Antigo Testamento, o livro do Êxodo, um texto que todos conheceis bem, mas gostaria de vos propor enquadrado neste discurso sobre o sinal dos tempos. Êxodo 14, leio simplesmente uma breve passagem. Então disse Moisés a Deus: eu vou ter com os filhos de Israel e digo-lhes: o Deus de vossos pais mandou-me até vós. Mas eles dir-me-ão: e qual é o seu nome? E eu, que haverei de lhes responder? Disse Deus a Moisés: eu serei aquele que serei. Depois disse: assim falarás aos filhos de Israel: eu serei, mandou-me ter convosco. Esta é a única passagem bíblica em que, bem sabeis, em que se pode encontrar a revelação do nome, o nome próprio de Deus. A única passagem.
Aie, Asher, Aie. Aie, Asher, Aie. Eu sou aquele que sou. Mas isto gostaria de sublinhar, a matiz de futuro é inegável em hebraico. Eu serei aquele que será. É a tradução que muitos exegetas preferem hoje. É a revelação de um nome, apesar desta revelação, este é o ponto importante, apesar dela permanecer ambígua e enigmática. Repito, a matiz de futuro do verbo ser, ayah, leva a preferir muitos tradutores a expressão no futuro. Eu serei aquele que serei. Nas suas diversas variantes. Eu serei quem será, ou eu serei aquilo que serei. E é precisamente a matiz de futuro enxertada na expressão a não nos remeter para uma precisa definição do nome de Deus, o tempo futuro. Eu revelar-me-ei no curso da história, no pacto que fiz com o meu povo, no decurso da minha aliança, na história do povo de Israel. E, portanto, é um nome sempre ainda não revelado, um nome que não pode ser possuído. É este o sentido do futuro. Somente através da experiência que o povo terá de Deus, na história, se poderá compreender alguma coisa do segredo do nome. Deus de Israel, Deus da Bíblia, revela aqui o seu nome. E o nome de Deus consiste nas letras não vocalizadas. Digo alguma coisa que sabeis, com certeza, mas eu tenho que tocar. Yod, Waw, We são as 4 letras. Isto é aquilo que é definido o tetragrama sagrado, o nome de Deus. E, contudo, Deus revela o seu nome, o tetragrama, mas não se sabe perfeitamente o modo correto de o pronunciar. Porque não estamos certos quais as vogais que pertencem às 4 consoantes que compõem o tetragrama. Além disso, a proibição de pronunciar um nome chegou muito cedo na tradição de Israel. Êxodo 20, não pronunciarás em vão o nome do Senhor. Portanto, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, tem um nome próprio. E Israel não pronunciou este nome próprio já desde os tempos bíblicos. E estas 2 afirmações, Deus tem um nome próprio, mas este nome não é pronunciado, devem ser lidas juntas. Identidade e recusa da identificação, proximidade e distância, compreensão e renúncia ao acesso. A revelação do nome dá certamente voz a um nome, mas um nome que não oferece algum ponto de apoio ao nosso poder de nomeação, poder de nomear. Como afirma Karl Barth, Deus revela sobretudo o seu mistério. Um outro elemento, as 4 letras que fazem parte do tetragrama, que não se podem pronunciar, que não se possam traduzir numa outra língua. E é por isso que as deixamos muitas vezes escritas no hebraico antigo. Essas letras representam um sinal da transcendência do nome. O tetragrama gera, precisamente no texto bíblico, como que uma perturbação. Uma perturbação na leitura. É como que a leitura é interrompida diante do tetragrama, na ocorrência do tetragrama. É como que uma cesura na continuidade do texto. Em termos psicanalíticos, o tetragrama impronunciável e intraduzível remete-nos para a dimensão que a psicanálise de Lacan define como a dimensão do real, que não tem a ver propriamente com a realidade. O real, na perspectiva psicanalítica de Jacques Lacan, representa precisamente algo que não se pode representar, algo que não se pode dizer, como que um elemento traumático que não pode ser nomeado, mas que anima a nossa existência, que habita o nosso modo de pensar, de sentir, de viver. A dimensão do real é uma dimensão impossível de dizer. E o nome de Deus
que não se pode pronunciar, o nome próprio de Deus, é este segredo não representável, não nomeável, não descritível. Trata-se esta ideia de preservar uma zona secreta e enigmática da verdade. Não foi só uma preocupação de Lacan e da psicanálise, mas atravessou todo o século XX. E vou dar-vos alguns exemplos. O século XX foi um século que, mais do que qualquer outro, valorizou este elemento, poderíamos dizer, misterioso da realidade. Este resto precioso, esta lacuna, este buraco que redimensiona a pretensão de dizer a verdade. Há algo da verdade que fica não dito, que não pode ser pronunciado, que não se pode sequer traduzir. É um elemento que assegura incompletude e incumprimento. É um elemento que nos impede de dizer eu sei tudo. É como que um antídoto, em termos políticos, ao pensamento totalitário. É qualquer coisa que não se deixa dizer. E a Bíblia é a Bíblia que nos ensina na sua revelação do nome. O século XX aproximou-se continuamente a esta zona obscura, aproximou-se continuamente procurando nomeá-la com matizes diversas, com conceitos diferentes, não completamente sobreponíveis. Por exemplo, Walter Benjamin, um grande filósofo alemão, chamou o privado de expressão. Derrida, Jacques Derrida, chamou-lhe o intocável ou o inconfessável. Levinas falou de nudez ou o dizer contra o dito, um fundo do dizer que deixa sempre um vazio. Paul Celan chamou-lhe o resto a cantar-se. A poetessa Anna Akhmatova narrou como intraduzível em qualquer língua. E talvez não me permite, mas noutras latitudes, os buracos negros de que fala a física talvez nos estejam a devolver uma versão deste buraco na linguagem, no pensamento, na palavra, este buraco negro. Sim. Na linguagem de Jacques Lacan, aqui defrontamos-nos com o real do nome, com o segredo do nome, que tem a ver com todos nós e com o segredo de todo e qualquer nome, que traz consigo sempre alguma opacidade, um mistério, um enigma, que resiste a toda e qualquer simbolização, a toda a compreensão e a toda a explicação. É como que uma protuberância do texto, algo escrito noutra língua, algo não traduzível no texto. Trata-se quase de um ponto focal, em alemão Brennpunkt. Um ponto focal do texto, é este o ponto. Não é um buraco negro que nos atrai para o nada, de que não se fala mais, de que não se consegue imaginar mais nada. É assim, é um buraco que desencadeia o desejo de falar dele, que gera o desejo de saber dizer alguma coisa, apesar de sabermos que não é possível dizê-lo. Mas é um vazio causante. Um vazio que abre. É paradoxal, mas é assim. É um enigma que não fecha, mas abre. Abre uma cadeia de significantes, diria Jacques Lacan. Uma cadeia de linguagem que dura até o momento presente. O nome de Deus, terceiro elemento. Quer dizer, este significante que falta na linguagem, que sustenta, porém, a linguagem. Que não carrega silêncio, que leva a falar, a invocar.
Não pode ser, porém, isto a meu ver é muito importante, não pode ser separado da sua dimensão simbólica. Quer dizer, do facto de que nós temos que falar disto, temos necessidade de dizer de algum modo este nome próprio. Não o nome próprio, isso é impossível, mas precisamos de substitutos de outros nomes para dizer o nome. Os hebreus, por exemplo, utilizaram desde o princípio a palavra o nome, Hashem, para dizer este nome secreto do tetragrama. Ou Adonai, meu Senhor. Uma outra palavra para dizer algo que não se pode dizer. E que são modos alternativos para ler, para dizer, porque nós temos que falar, temos que dizer o segredo na consciência, sempre na consciência de que não o possuímos. Tudo isso são, porém, nomes substitutos. Senhor, Lord, Senhor, em francês, português, Senhor. Meu Deus. É interessante a este propósito o versículo 15, capítulo 3:15. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos filhos de Israel. O Senhor, Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, mandou-me até vós. É este o meu nome para sempre. Em hebraico, Leolam. É este o modo com que serei recordado de geração em geração. Os rabinos leem Leolam também com outra vocalização. Le'elam. Que não significa in eternum, para sempre, mas sim no segredo. Indicando que o nome deve ser ensinado como um segredo. E ao ler, é este o meu nome para sempre, é esta a maneira como serei recordado de geração em geração. Os rabinos leem, por um lado, o nome secreto, e por outro, o nome em que será recordado e pronunciado. Uma parte do tetragrama, portanto, por um lado é impronunciável e por outro lado é transferível para Hashem Adonai, meu Senhor. A transformação do nome de Deus, guardado no tetragrama, com o termo Senhor ou Adonai, ou o nome, simplesmente, não deve, todavia, remover-nos do facto de que se trata precisamente de palavras substitutas. Nós esquecemos porque encontramos a tradução e muitas vezes não é assinalada na tradução. Não se deve esquecer que os diversos nomes de Deus, que são traduzidos noutras línguas, Adonai em Kyrie, Senhor, Her, são traduções de um nome que permanece intraduzível. A traduzibilidade não pertence ao tetragrama, mas sim às suas substituições. Nunca se traduz o nome próprio de Deus, mas sim as palavras que o substituem. Como afirma Philippe Julien, o nome próprio de Deus cava um buraco na língua e neste lugar em que falta chegam todos os outros nomes. Um buraco que atrai a si todos os outros nomes, que não são os seus nomes. Os muitos nomes de Deus, o Corão fala em 99, os muitos nomes de Deus existem, portanto, em função do nome que falta. Assim, é precisamente a diversidade dos nomes que nós encontramos na Bíblia, que encontramos no Corão, é aquilo que permite fazer transparecer a plenitude e a riqueza daquilo que faz resplender o nome de Deus e ao mesmo tempo faz ficar escondido. Quem, ao contrário, na Bíblia, pretenda encontrar um nome, ter um nome, são os de Babel, são os que constroem a torre para achar o nome. Esses
é que vão à falência na Bíblia. E concluo o segundo ponto. Isto significa que Deus é o nome de um espaço vazio, impossível de dizer e de ocupar, interdito a todos os falantes. Portanto, não se pode pensar na longa e magnífica tradição da teologia negativa dos nomes divinos do pseudo-Dionísio, o Areopagita, ou Nicolau de Cusa, ou o mestre Eckhart, que diz que se considera que algum nome possa evocar Deus, certamente, mas nenhum deles possa designá-lo, porque ele em si é e permanece indizível. Uma última observação em relação ao Antigo Testamento que radicaliza de algum modo este vazio. É o prólogo do Evangelho de João. Por um lado, no princípio é o Logos, a parola, a palavra, desculpem. No início está o verbo. Por isso nós temos o direito de falar dele. Mas conclui o prólogo, ver a Deus nunca ninguém pôde. Portanto, convém ter sempre juntas as duas coisas. A palavra vem de um lugar vazio que não se pode preencher. No coração da linguagem está algo que nos escapa e que ao mesmo tempo constitui essa linguagem como significante. É aquilo que é buscado, que é desejado, nunca pode ser encontrado num objeto. É um sepulcro vazio. Então amanhã celebramos a Ascensão, um corpo que desaparece, que sobe ao céu. Cito Bonhoeffer, um Deus que é, um Deus que há, não há. Um Deus que há, não há. Porque Deus é aquele que põe em xeque toda e qualquer possibilidade de conceptualização, de presentificação, de objetivação. Um Deus que há como um objeto perceptível, esse não é Deus. Bem. Cito também numa homenagem a Pedro. Trata-se do desaparecimento de um ídolo. Desaparece o objeto, mas é um ídolo que desaparece, não é Deus naturalmente que desaparece. Um ídolo que permite parar o olhar. O desvanecer de todo o objeto especular primitivo desaparece. Perda de um dado essencial imediatamente na imagem e na voz. Isso é o que desaparece. Cito para concluir esta parte. Esta falência da linguagem, cito São João da Cruz, outro místico. Para exprimir este vazio que emerge entre o sujeito e o seu desejo, ninguém me sabe dizer aquilo que eu espero, aquilo que eu anseio. Terceira parte. Procuro agora dizer qual é o sentido. Para hoje, tem ainda um sentido este discurso sobre o nome de Deus, pôr a foco o nome de Deus no tempo presente. O que é que significa para o sujeito crente hoje este nome bíblico impronunciável? Este segredo de nome, este buraco no texto, que sentido teológico e antropológico pode ter para nós? Este vazio do nome, este vazio que apesar de tudo, nos faz escrever, nos faz invocar, nos faz falar. Qual é a herança deste nome para hoje? Trata-se, para retomarmos o início, de encontrar uma via alternativa entre a vontade de tapar todos os buracos, de tapar todos os vazios, de dar sempre respostas, a tendência que eu chamaria maníaca, que não suporta os vazios, não suporta o vazio, o buraco. Que evita o encontro com este real, com este trauma do nome. Evita-o porque tem medo dele.
para se salvar da ambivalência, da indecifrabilidade da vida. E do outro lado, portanto, uma parte trata-se de evitar tapar todos os buracos, e do outro lado, também trata-se de não se deixar arrastar para o buraco de maneira melancólica. Não há um nome, não o posso pronunciar, portanto não tenho modo algum de entrar em contacto com esta revelação. Creio que é esta a tentação ou a saída mais arriscada hoje, sobretudo para as jovens gerações. Estas correntes, nestas novas melancolias, Kant chama-lhe Massimo Recalcati em Itália. Na Itália. São pessoas marcadas por esta vontade de sair da cena, de se autoconfinar, não enfrentar precisamente a ambiguidade. Que é, de algum modo, a tendência depressiva de um mundo que é maníaco, totalmente sobrecarregado de coisas, de imagens, de obrigações, de experiências, de possibilidades, de projetos. Por um lado, portanto, temos esta exigência do fazer, do dizer e do pensar, esta pretensão de que todos façam muitas coisas. E do outro lado, temos esta reação depressiva, esta espécie de retirada face a esta pretensão. Diante desta pretensão. E cito de novo Lacan com uma frase de efeito, um bocado triste, que descreve o nosso tempo. No seminário Libro Sétimo, o essencial é continuar a trabalhar. O trabalho nunca se acabe. Que quer dizer, para os desejos, venham cá mais tarde. Venham depois. Isto era Lacan. Este é um dos sinais dos tempos. Aceleração, prestação, otimização. Não podemos parar e, sobretudo, não podemos entrar em contacto com esta zona enigmática do desejo. Isto não é, naturalmente, um juízo sobre a natureza das coisas, não tanto quanto uma deriva negativa que a vida tende a assumir num contexto em que domina a obrigação na ausência de uma vocação. Dentro da configuração social eminentemente individualista em que cada um é chamado a dar-se um nome, fica o cargo da prestação, mas evapora-se o sentido da vocação. Entre a mania ilusória da autorrealização e o efeito melancólico oposto da sua frustração, proponho uma via clássica. É uma via da psicanálise, mas é uma via clássica na realidade. É a via bíblica. Que é a via, digo, com a linguagem da psicanálise, é a via da castração. Cito Lacan. A castração não é uma castração real. Essa está ligada a um desejo, mas está ligada à evolução, ao progresso, à maturação, ao amadurecimento do desejo no sujeito humano. Que quer isto dizer? Que sentido tem este da castração no contexto, no âmbito de um discurso de diagnóstico bíblico? A castração simbólica impõe ao sujeito, a cada um de nós, é um mandamento bíblico, impõe-nos perder alguma coisa, impõe-nos renunciar ao nosso domínio, ao controle, a redimensionar as pretensões do eu, fazer-se senhor de si mesmo, reconhecendo que falta alguma coisa.
non si tratta di una legge disciplinare. Não se trata de uma lei disciplinar, punitiva, sacrificial, mas uma lei que tem a tarefa de introduzir na existência a dimensão do impossível. E retorno, volto ao nome. Há qualquer coisa de impossível. Há qualquer coisa de impronunciável. É um segredo. Há um limite, há uma fronteira insuperável. Há um interdito. Que é necessário para nos tornarmos sujeitos, para nos tornarmos sujeitos do desejo e sujeitos desejantes. Lacan, não por acaso, relaciona esta função decisiva, esta lei da castração, esta introdução do impossível, tu não podes, a uma categoria que ele inventou, que define ele o nome do Pai. Num seminário, precisamente, sobre os nomes do Pai, fala sobre esta necessidade. Esta necessidade também do não do Pai, do nome do Pai, também do não do Pai. E analisa precisamente a revelação do nome de Deus em Êxodo 3,14. O tetragrama inscreve na experiência religiosa o selo do impossível, que impede, veda a cada sujeito e a toda a comunidade, a toda a igreja, qualquer igreja, impede-a fazer do dom do nome uma posse e a fazer do mistério um saber. Também é um impossível também para a teologia, que fala sempre de Deus. A impossibilidade do nome abre naturalmente espaços para a linguagem, para a interlocução. No momento em que torna impossível a cada um de nós ser tudo, ter tudo, saber tudo, de gozar de tudo, fruir de tudo. Há um impossível que não pode ser sabido, que não pode ser fruído, que não pode ser tido. Não se pode ser tudo. Não se pode ser o centro de tudo. O sujeito encontra-se na revelação do nome, mas também na psicanálise, constitutivamente descentrado, privado do seu domínio. Já não é senhor em casa própria. Está habitado, é habitado por um nome que lhe escapa. Porém, que é um nome que, escapando-lhe, é fonte de linguagem, faz falar, não faz calar, faz rezar, faz orar, não humilha esta falta. Naturalmente, o cristianismo radicalizou esta experiência de privação, de limite, de encarnação, kenosis, cruz, ascensão. São todas experiências em que se vive esta castração, esta privação da totalidade. E chegou ao fim. O discurso cristão, afirma Lacan, no seminário 20, conduz a uma perda de salvação. O que significa isto? Trata-se, porém, de uma forma de salvação que é concedida por um Deus que possui aquilo que falta ao homem. Um Deus que tapa buracos, para usar a famosa expressão de Bonhoeffer. Esta perde-se. Este tipo de salvação perde-se. Mas é bom que se perca. Perde-se o Deus ex machina, que preenche a impotência humana. Perde-se o Deus maníaco, ou a religiosidade maníaca. A fé bíblica pede, pelo contrário, sermos sinal daquilo que falta. Trata-se de uma representação do divino que manda por água abaixo, que desfaz em fumo o sonho religioso do poder e da plenitude e abre espaço à falta, à carência, à fragilidade.
depõe il Dio o gli dei o Deus ou os deuses che la religione nella sua que a essenza religião, protegge na dalla sua mancanza, essência, protege da carência, da nella falta, speranza di superare na esperança de a morte, superar a il morte, limite, o limite, il limite anche della conoscenza, il e limite o del limite potere. também do conhecimento, o limite do poder. Il grande altro, O che è un grande nome outro che Zizek dà é um nome que Zizek all'esperienza appunto dá di Dio, anche precisamente à di experiência de un'istanza Deus, per noi mas também significante de per la nostra vita. qualquer instância Assume nel significante para a nossa vida, cristianesimo, non a caso, assume no cristianismo, não i por tratti di un acaso, Dio os traços de um desublimato, Deus dessublimado, di un figlio sofferente, de um filho sofredor, di una forma di amore de al uma di là forma de della amor idealizzazione, para lá de qualquer idealização, in cui l'altro viene amato em que o anche alla outro luce delle sue, é amado dei suoi também à fallimenti, delle sue luz idiosincrasie. das suas falhas, das suas Proprio idiosincrasias. Per questo. Precisamente por isto. Ed è un Dio però E che é una um fede Deus, che porém, mette é in uma cammino, fé che apre in cammino, que nos põe nonostante, em oppure caminho, grazie a questa não obstante, mancanza. ou precisamente graças a esta falta. Solo grazie, e concludo, solo grazie E alla concluo, rinuncia só alla graças volontà à renúncia maniacale à vontade e maníaca incestuosa di avere e tutto, incestuosa sapere de tutto, ter di godere di tudo, tutto. de saber tudo, de gozar de Grazie tudo, a fruir de questa tudo, perdita nel campo graças a del esta godere, del perda sapere, no dell'essere, campo do si fruir e do entra conhecer, nell'orizzonte del se desiderio. pode entrar no horizonte do desejo. Il desiderio O desejo, infatti ha a che de fare. facto, Questa tem è a la ver, cosa é paradossale e este o difficile aspecto del paradoxal e desiderio. difícil do desejo, Ha a che fare tem a ver con il segreto del nostro nome. com o segredo do nosso nome. È qualcosa di cui noi non riusciamo É davvero. algo de que não conseguimos, em verdade, falar com clareza. Il desiderio che ci abita, O desejo que nos quello habita che ci mantiene in vita, e que nos mantém em vida, e nós sabemos, isto é um outro nome da vocação. ci sfugge. E, Non e possiamo, contudo escapa-nos. non possiamo descriverlo, Não non podemos, possiamo não neanche dirlo a noi conseguimos stessi. descrevê-lo nem Sappiamo sequer a che nós c'è qualcosa mesmos. rispetto a cui bisogna Sabemos stare fedeli, que há se no algo em relação ao si qual muore. é preciso ficarmos fiéis, de outro modo Ma morremos um questo pouco. qualcosa a cui Mas stare este fedeli algo a que temos que non si ficar può davvero fiéis dire. não se E consegue soprattutto dizer. l'altro E, non può sobretudo, desiderare al nostro o posto. outro, Ciascuno è ninguém chiamato a pode restare desejá-lo fedele ao al nosso proprio lado, desiderio. ao nosso lugar. Questo è Cada um tem que ficar universale, fiel ao seu più próprio singolare. desejo. É o Tutti universal siamo, è il mais comandamento singular. dei talenti di Gesù. É o preceito siamo dos chiamati talentos de Jesus. Todos a non somos sotterrare il chamados nostro a não desiderio, enterrar ma o nosso ciascuno è desejo, chiamato a seguire il mas proprio cada um cammino del é desiderio. chamado a seguir o próprio caminho do seu desejo, no enigma que resta, porque nós nunca veremos claro até ao fundo como nomear este desejo. Il desiderio non corrisponde mai O alla desejo soddisfazione nunca di un bisogno, corresponde à satisfação de perché de è uma sempre altro necessidade, di cui si tratta. porque é sempre outra coisa que não aquilo de Come que se trata. il nome impronunciabile Como o di Dio, nome il desiderio è impronunciável de Deus, un'esperienza o desejo intraducibile. é uma experiência intraduzível. Nessuno può desiderare il mio Ninguém desiderio, pode desejar o meu desejo. benché tutti siamo Apesar chiamati a de essere que fedeli al todos proprio. sejamos chamados a sermos fiéis ao próprio desejo. Sebbene nessuno sia Se padrone bem del que proprio ninguém desiderio, seja perché è dono do seu l'effetto próprio desejo, anche porque é della o scrittura degli efeito altri, dei nostri também genitori, della da, nostra storia, da dei escrita libri, dos outros, dos nossos pais, da delle história, dos livros que esperienze, lemos, degli das eventi experiências, fatti. dos Il nostro eventos. desiderio O nosso è desejo é uma experiência scritta, no? Come un que é marchio che abbiamo inscrita sulla nuca e non como possiamo vedere. um selo que temos atrás na cabeça e não conseguimos ver. Nonostante Não nessuno obstante, sia padrone del ninguém proprio seja desiderio, dono controlador do seu ciascuno próprio è chiamato desejo, in causa da esso, cada um é chamado em causa por ele. al fine di non essere semplicemente Para in não vita, ser ma come direbbe il simplesmente Vangelo di Giovanni, ficar em che vida, mas ciascuno como diria abbia la o vita e la Evangelho piena de São João, para que abbondanza. tenhamos Cioè, il vida e a sintomo tenhamos em del abundância. tradimento Isto é, o del síntoma da desiderio è la traição do malinconia. desejo é a melancolia. Quando si tradisce Quando il se, desiderio, o si è quando se trai o desejo, ou, se oppure si è fica, maniaci ou ficamos perché si vuole rimuovere melancólicos, questo tradimento. ou podemos trazê-lo porque podemos remover, este desejo. Se nessuno ha infatti Se- la possibilità di dire davvero cosa Se desidera, ninguém tem de facto a possibilidade de dizer aquilo que deseja, nessuno è in grado di então farsi signore di questo ninguém segreto. é capaz de se Nello fazer stesso senhor tempo, deste e questo è il segredo, nostro paradosso, e ao mesmo tempo, davvero este é o nosso inextricabile, paradoxo, de facto noi tutti inextricável, siamo chiamati a essere fedeli nós al todos nostro somos desiderio, chamados a sermos fiéis ao ossia nosso desejo. a portare tutto Quer il dizer, peso e la é gioia carregar di questa todo o peso e impossibile toda a alegria responsabilità. desta impossível responsabilidade.
la questione di questo vuoto del nome, vuoto del desiderio, a questão deste nome vazio do desejo, o projeto da não pronunciabilidade do nome, é um dos dons maiores che ha lasciato in eredità il popolo que di nos Israele. deixou em herança o povo de Israel. Non soltanto perché ha iscritto nella Não só storia porque inscreveu na história e na história da religião o selo do impossível, ma anche perché questo mas nome também porque este risveglia, nome deve risvegliare deve continuamente la coscienza di acordar qualcosa che manca. continuamente em nós a consciência de algo que nos falta. Oltre Para il além discorso dell'università, do per dire discurso anche da la universidade, teologia accademica, para falar oltre também da il teologia discorso académica, dell'università, além do discurso para lá do que discurso da vuole universidade, que quer il nome, fixar ma o anche nome, oltre il mas também discorso para un po' além do isterico, discurso um pouco mette histérico, sempre in discussione que questo põe nome. sempre em discussão este nome. Oltre il desiderio di fissare questo nome, Para além do oltre desejo de invece fixar la e rinuncia parar este nome, e para a além dire questo nome. da renúncia, da desistência de Nella pronunciar fede, este nome. nell'io sarò quel che sarò. Na fé naquele que eu serei aquele que serei. È un appello a restare É reticenti apelo a permanecermos nei confronti del nome, a non dire reticentes diante do nome, a não rispetto dizer al possesso del demasiado, nome, renunciar à insieme posse do nome, mas e ao mesmo tempo é um a vivere la apelo gioia a viver a alegria, di condividere de anche la partilhar nostra incompiutezza, também a nossa incompletude, a incompletude do nosso desejo. Portanto, a resistência por um lado, mas a alegria de ficarmos fiéis a este segredo. Ringrazio. Muito obrigado.